isto, posso... Então, 35, portanto, olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. A quem não me conhece, só para contextualizar aqui isto, estamos a falar de uma Play Talk, de um programa que se chama Brincar de Rua, e normalmente as Play Talks são dirigidas para a comunidade de Brincar de Rua, portanto as pessoas que já nos conhecem ou porque participam nos eventos de Brincar de Rua, ou porque fazem parte de uma tribo, ou porque são guardiões do brincar, por aí adiante. Mas nós cada vez mais, e sobretudo depois desta história toda da pandemia começámos a abrir também estes eventos para fora deste núcleo mais restrito, portanto continua a ser a comunidade de Brincar de Rua, mas começam a aparecer outras pessoas que eventualmente ainda não têm contacto com o programa, e já vou falar um bocadinho mais sobre ele. Eu sou o Francisco, sou o coordenador do programa Brincar de Rua, e para quem eventualmente se está aí a questionar, mas por que raio de razão é que um programa que se chama Brincar de Rua está a falar de pepino e nutrição infantil, dizer-vos o quê? Bom, em primeiro lugar, o Brincar de Rua, o foco do Brincar de Rua é na saúde e no bem-estar das crianças. Desde que foi criado no final de 2016, a nossa grande preocupação é o combate ao sedentarismo infantil e, sobretudo, as consequências, ou uma das consequências do sedentarismo infantil, que é o excesso de peso. Depois que aparecem aqui outras coisas aqui à volta, nomeadamente o facto de nós muitas vezes vivemos numa cidade ou vivemos num bairro em que não conhecemos as pessoas que estamos à nossa volta, e de termos vidas ou estilos de vida que, se pensarmos um bocadinho, se refletirmos um bocadinho sobre eles, já são maus para nós, mas muito piores serão para crianças que estão a crescer e crianças que se estão a formar do ponto de vista pessoal e social. Portanto, o Brincar de Rua basicamente o que faz é criar inspirar pessoas a criar microcomunidades de famílias que se juntam com o pretexto de levar as crianças, dar uma oportunidade para que as crianças brinquem na rua, no seu bairro ou próximo do seu bairro. Basicamente o nosso objetivo é recrutar guardiões do brincar, que são pessoas voluntárias, qualquer um de nós que está aqui, certamente aqui ainda não olhei muito bem para a lista dos participantes, mas certamente aqui estarão muitos guardiões do brincar, que são pessoas, são voluntários, são pessoas que dão do seu tempo para depois de passarem por um processo de avaliação, de perfil, de entrevista, de formação, dizerem, eu tenho pelo menos 1 hora livre por semana para disponibilizar para as crianças do meu bairro. Às vezes são pais, outras vezes não são pais, são só pessoas que querem partilhar o seu tempo, mas basicamente estão num sítio que é sempre o mesmo, àquela hora, naquele dia da semana ou em vários dias da semana, conforme combinarem, e basicamente os miúdos são convidados para virem brincar nesse sítio. Sem guião, portanto o Guardião do Brincar não é um animador sociocultural, não é um animador, a especificar em nenhum ponto de informação, não é um animador, é basicamente alguém que zela pelo bem-estar dos miúdos ali naquele sítio, que nós chamamos a zona do brincar. Portanto, a ideia é pôr os miúdos ativos do ponto de vista social, claro, em primeiro lugar, mas depois também, obviamente, ativos do ponto de vista físico, para que eles ganhem hábitos de vida saudáveis. E acho que é muito por aqui que nós vamos andar, não é? Porque nós, se pensarmos no tema de hoje, tal como o que eu estou aqui a falar dos hábitos de vida saudáveis, de sermos ativos do ponto de vista físico, nós nunca, se calhar nós pais, nós adultos, nunca pensamos nisto com grande intensidade, porque pensamos, isto se calhar não tem grande consequência no dia-a-dia deles. Eles comerem mais um pacote de batatas fritas ou estarem mais 1 hora à frente do ecrã, não tem uma repercussão imediata, não é? Não é qualquer coisa que a gente possa medir imediatamente, e se calhar foi por isso que nós fomos dando folga, fomos deixando-nos seduzir por estas coisas todas que aparecem, os ecrãs, as batatas fritas, as coisas pré-feitas que nós temos por aí neste mundo. Portanto, nós quisemos fazer aqui um trocadilho de pequenino é que se come pepino, com o provérbio que vocês conhecem, mesmo também por isto mesmo, porque nós não estamos aqui a falar se calhar de consequências imediatas, estamos a falar de consequências a médio e a longo prazo, não é? Crianças que não se alimentam bem, provavelmente serão adultos que não terão bons hábitos alimentares, crianças que não praticam atividade física regular, provavelmente serão adolescentes e adultos sedentários. 2 notas
em relação a este tema. A Mayumi, não sei se ela quer falar sobre isso ou não, mas eventualmente até podemos chegar aí, mas só para dizer aqueles dados que vocês já ouviram nas notícias certamente e que são assustadores, que é praticamente 1/3 das crianças portuguesas tem excesso de peso. Esta é uma realidade, é um número que tem oscilado pouquíssimo, mas tem descido. Mas a verdade é que ele sobe, e esta curva é uma curva estudada, ele sobe em momentos de crise. Porquê? Porque uma coisa que acontece também é a quebra dos rendimentos das pessoas quando as crises são instaladas, e desde não ter dinheiro para pagar, por exemplo, para o futebol ou para qualquer coisa assim do género, também se cria aquela ideia de que vamos ao supermercado, compramos coisas feitas e são mais baratas, e se calhar a Mayumi também pode dar aí uma chega sobre esta ilusão que nós criamos. Exatamente. Depois, para me calar e dar a palavra a quem é de mérito falar hoje, fazer aqui três notas que eu acho que são mais do índole pessoal do que propriamente profissional. Em primeiro lugar, dizer que eu gosto muito de nógado, de arroz doce, de azevias, de todos os doces possíveis e imaginários tradicionais. A minha infância é alentejana, portanto, a doçaria tradicional alentejana é uma perdição para mim, assim como as feijoadas, o rancho e tudo mais. E isso, para mim, é importante não só pelo sabor, mas também pela parte cultural que tem que ver. E emocional. Faz parte da minha identidade. É? Faz parte de quem eu sou, enquanto português, enquanto uma costela alentejana, e assusta-me um bocadinho, ou para não dizer muito, que até isso os nossos miúdos estejam a perder, não é? Que é essa relação identitária com a alimentação. Não só o lado nutricional da coisa, mas também esta relação identitária que, obviamente, o fast food e as comidas processadas nunca trazem. Esse era o primeiro disclaimer que eu queria introduzir. A segunda é que estamos num tempo, mais uma vez, a passar por um período negro, pelo menos cinzento, muito escuro da nossa vida, mas a verdade é que, como diziam os Monty Python, podemos sempre olhar para o lado bom da vida, não é? E se nós estamos a discutir este tema aqui hoje, só relembrar uma coisa muito simples, que é provavelmente os meus avós estariam preocupados em pôr comida na mesa. Nós hoje estamos a discutir a melhor comida possível para pormos na mesa para os nossos filhos. Portanto, vamos olhar para o copo meio cheio, que nos permite, quer dizer, esta evolução social que nós tivemos brutal e que permite que nós, enquanto sociedade, obviamente com as assimetrias que nós conhecemos, mas pelo menos garantir que praticamente ninguém passa fome no nosso país e que estamos aqui a falar de incrementar. Em terceiro lugar, uma coisa que é um paradoxo de tudo isto que estamos a falar logo a seguir, que é o que estamos muitas vezes, ou que se calhar vamos falar aqui nesta sessão, depois é o lado mais escuro da coisa, que é, depois estamos das duas uma, ou não nos preocupamos com nada, com os rótulos e damos qualquer coisa porque é o que está disponível no supermercado, ou então estamos nos antípodas e preocupamos com tudo, e eu falava com a Mayumi no início do dia, e estávamos a falar disto mesmo, né? Das loucuras que hoje em dia também se vê. E mais alguns que criam aquele halo, aquela fantasia de que uma boa alimentação é uma alimentação XPTO e cara e por aí adiante. Portanto, isto era a minha introdução. Queria agradecer a toda a gente que está aqui, mas em especial, obviamente, à Mayumi. A Mayumi é uma amiga de longa data, crescemos juntos no nosso Alentejo, e é uma pessoa que eu já de vez em quando vou lá chateá-la com coisas de brincar de rua, e como eu lhe disse, quando a convidei, chegou o momento e é agora, e agradeço-lhe do fundo do coração ela estar aqui. Eu vou pedir à Mayumi para se apresentar e só vou dizer uma coisa, Mayumi. Para além de eu achar que tu és uma das pessoas, e isto não é por tu estares aqui, e não é por eu estar aqui esta malta, para além de eu achar que tu és uma excelente pessoa com um coração fantástico e que transmites isso com esse sorriso fantástico que tu tens, uma das coisas que eu posso contar aqui, um segredo, que não é segredo nenhum, é que a Mayumi para mim sempre foi uma das pessoas mais práticas que eu conheci.
Ok, é para resolver, está feito. Portanto, é também com esse espírito que este convite surgiu. Portanto, Maimi, passo-te a palavra só para te apresentares e depois vamos dando aqui um lamiré. Só dizer uma coisa, que é, quem quiser colocar perguntas, vamos deixar das duas uma, ou deixem no chat que eu vou dando aqui uma vista de olhos, ou então falamos no final da sessão, ok? Obrigado. Obrigada eu. Eu começo por agradecer o convite ao Francisco, é sem dúvida, ele pensa com carinho, quando me mandou o mail, pensa com carinho, eu não tenho que pensar com carinho, obviamente que era um sim, não é? E tenho muito prazer em estar aqui a falar e agradecer também a todos os que estão aqui para me ouvir. Eu espero que isto seja mais uma conversa, Francisco, do que propriamente, porque eu não trouxe aqui assim uma estrutura da apresentação, tenho aqui uma pequena apresentação para mostrar mais prática, mas pronto, queria que isto também fosse uma conversa e que fossem colocando questões, porque eu acho que o mais importante é lá estar a tentar resolver algumas questões que às vezes nos atormentam no dia a dia e que isto seja uma coisa prática. Bem, eu sou nutricionista de formação e por isso é que vim aqui falar sobre a nutrição e a alimentação infantil. Trabalho numa empresa de retalho alimentar, já há uns bons anos, e pronto, e na parte clínica fiz durante muito tempo, agora neste momento não faço propriamente parte clínica, mas trabalho muito o produto, aquilo que é a oferta alimentar da marca própria dessa empresa e tentamos oferecer o melhor produto possível, né, dentro daquilo que é ainda tecnologicamente possível. E pronto, e trabalho muito a parte da comunicação, daquilo que são as guidelines e aquilo que nós devemos transmitir às pessoas na vertente mais educativa e mais informativa. Pronto, e tento ser o mais prática possível, não gosto de complicar e gosto de simplificar as coisas. E realmente quando tu dizias que hoje em dia eu acho que se confunde um pouco esta questão da alimentação saudável, porque existem muitas nutricionistas que são influencers e estão nas redes sociais, não é? E que falam muito no fundo, daqueles novos e super alimentos que existem, que podem estar numa alimentação saudável, integrados, porque realmente são, em termos nutricionais, são muito ricos. Estamos a falar das microalgas, né? As pirulinas, as clorelas, até outros alimentos como os açaís, as matchas, pronto, uma série de alimentos que realmente entraram no cotidiano das pessoas e que são mais caros. E as pessoas acham que para terem uma alimentação saudável têm que consumir estes alimentos. Mas aqui, para mim, o mais importante é relembrar aquilo que são as informações e aquilo que é preconizado pelas entidades de saúde, que é o quê? Que é aquilo que se dá nas escolas, que é aquilo que se dá às crianças, que é aquilo que se fala desde pequenino, que se come pepino, que é a roda dos alimentos. E que, se é certo que no tempo dos pais, né, dos que estão aqui, provavelmente a roda dos alimentos que vocês conhecem não é a mesma que os miúdos dão agora, que já está há uns bons anos também assim, mas não é a mesma, que veio ressalvar aqui algumas e destacar aqui alguns alimentos que na outra roda não entravam, como por exemplo a água no centro da roda, não é? Uma fatia só para as leguminosas e a divisão até das frutas e dos legumes. Portanto, houve aqui uma série de melhorias e é normal que para a frente esta roda vá sofrendo alterações, exatamente porque há questões que vão evoluindo e que há alimentos novos que vão surgindo e que vão entrando no cotidiano das pessoas. E só para também aqui destacar que a roda dos alimentos e a roda da dieta mediterrânica, não é? Que é baseada na roda dos alimentos, e depois, por ser a alimentação mediterrânica, tem, não sei se estão a verificar, mas tem assim umas bolinhas cá em baixo, que são os complementos, porque ainda não entraram na roda, dentro da roda como nós conhecemos, mas que já se antevê que possam entrar, nomeadamente, por exemplo, os frutos, os chamados, as pessoas dizem frutos secos, mas no fundo são os frutos gordos, os frutos oleaginosos, como as amêndoas, as nozes e as avelãs, que hoje em dia muita gente consome com uma maior frequência, porque são, lá está, muito nutritivos e que se calhar um dia mais tarde, e se as sementes, podem entrar na roda dos alimentos. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que se nos guiarmos pela roda, a alimentação não é de todo mais cara, nem tão pouco complicada.
Por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos, porque o Francisco tinha pedido alguns exemplos de lanches, mas uma das coisas que eu disse, e que falávamos hoje de manhã, eu disse, Francisco, mas eu cresci a comer pão, iogurte e leite, e eventualmente cereais de pequeno almoço, e a oferta da altura não é a mesma que há agora. Ou seja, com estes alimentos, nós podemos criar lanches, e certo que são mais rotineiros, mas vivíamos bem com isto. E se um dia era pão com doce, no outro dia era pão com queijo, e outro dia era... Ou seja, íamos variando, era neste tipo de coisa. Mas é possível fazer outros lanches e podemos querer dar a variedade, porque é isso também que a Roda dos Alimentos diz, que é variedade, certo? Outra coisa que nos encarece a alimentação é a quantidade de carne e peixe, ou seja, das proteínas animais que nós comemos. Eu não sou apologista, ou seja, quem for vegetariano e vegan, eu respeito, certo? Não é a minha alimentação, mas é possível ser saudável, até porque consomem muito mais vegetais do que os outros, pronto, por assim dizer, mas o que é que acontece? Todos nós, e voltando à questão da Roda dos Alimentos, eu bato muito na Roda dos Alimentos porque se cumpríssemos aquilo que são as recomendações, a alimentação era barata. Porquê? A fatia da carne e do peixe é uma fatia pequenina, é das menores fatias. Isto significa o quê? Que nós não temos que comer todos os dias um bife gigante, como toda a gente come, e muito menos um bife ao almoço e um bife ao jantar. Porque o peixe é caro. O peixe é caro, mas eu não preciso comer o peixe inteiro. O problema é que as pessoas dizem, pois fico com fome. Não, ponha leguminosas no prato, ponha mais salada, isso sim é que temos que colocar. E o resto, não é? Ou seja, leguminosas e as batatas e a massa, que as pessoas têm tanto medo, não é? Que é o que vai engordar, mas não, se cumprirem as recomendações, ninguém vai engordar. E se fizerem aquilo que tu tens no teu projeto, não é? O brincar de rua, vão brincar, vão se mexer, os pais vão lá estar também, ou seja, não podemos ficar sedentários e, portanto, podemos comer mais massa e arroz e não há problema aqui. Para terem uma ideia, aquilo que, e sempre precisamos pesar, porque essa é outra coisa que eu também acho que não há necessidade de andarmos todos a pesar a carne, o peixe, tudo aquilo que nós vamos comer. É termos uma ideia daquilo que necessitamos. E, por exemplo, qualquer um de nós está aqui, é esta a quantidade da palma da mão, esta quantidade que nós precisamos de carne. Portanto, era como era a comida de antigamente. Se todos comêssemos... porque a carne era cara, a carne era e continua a ser um produto mais caro, não é? Portanto, nós não precisamos de exagerar, comemos esta carne ao almoço, igual de peixe, no outro dia comemos ovo, no outro dia fazemos uma refeição simples vegetariana, com leguminosas que vão substituir, e as leguminosas são baratas e são deliciosas se nós as demolharmos em casa, mas se queremos ser práticos podemos comprar as embaladas, ainda por cima hoje em dia já há muitas com teores de sal reduzido, portanto já não há o problema que havia antigamente, há umas até que não têm a sal adicionado, portanto, é uma questão de nós procurarmos. Portanto, cumprindo as recomendações, e por isso é que a dieta mediterrânica, além de outra questão que agora me lembrei, que é sempre muito importante também falar, que hoje está muito na moda, que é sustentabilidade. Toda a gente fala da sustentabilidade, e depois toda a gente diz, vamos acabar com a carne, ninguém vai comer mais carne. Mas porquê se todas as pessoas cumprissem as recomendações da Roda, as questões de sustentabilidade não estavam como estão agora. O problema é que, perguntava agora a cada um de vocês, aos 60 e tal participantes que estão aqui, quem é que cumpre as recomendações da Roda? Quem é que come só um quarto do prato, ou esta quantidade, de carne, peixe, ovo, ou substitui de vez em quando por leguminosas? Só se for algum vegetariano que estiver aqui. Porque eu aposto que quem come bife come um belo de um bife, não é? E eu contra mim falo, é verdade. Mas se calhar temos que nos ir policiando e no final, se nós pensarmos, se cada um pensar num desafio a fazer, quiçá o meu não será esse, mas o certo é que eu acabo por compensar com muitas refeições totalmente vegetarianas com leguminosas. Portanto, pronto, no dia que como carne, como mais um bocadinho, mas depois nos outros dias, porque eu acho que é isto, a nutrição é isto, ou seja, eu acho que não podemos ser demasiado restritivos, ou porque a alimentação tem que nos dar prazer, porque era o que tu dizias, é cultural, eu não posso, se tu adoras azevias, eu não te vou, não vais deixar de comer azevias.
o Nógade, que eu também adoro aqui do Alentejo. As azerias dispenso, mas o Nógade eu gosto muito. O Nógade é o nosso Nógade de cá, não é o Nogá, é o Nógade, que é maravilhoso. Ou seja, há espaço para muito tudo, mel. Não é? E eu acho que é isso. Com mel. Muito mel. Mas lá está, não pode ser... Não é todos os dias que nós comemos isso, não é? Mas quando há a feira, eu, por exemplo, eu Nógade ligo muito à Feira de Castro, não é? Ou seja, há momentos que nós ligamos a estes pequenos prazeres e eu acho que isso fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição e nós não podemos matar isso de todo, de todo. Isto era logo assim, disso. Tu estás aqui e acho que invariavelmente a questão vai sempre rondar aqui isto, né? Por um lado nós pegaste aqui num ponto que é sempre, e eu recordo-me, quando me tornei pai, que é esta questão quase que aflitiva de será que eu estou a entregar ao meu filho, né, aquilo que ele precisa para estar saciado, ponto 1, para além de estar saciado, crescer, ter os ingredientes, os nutrientes necessários para ele crescer, e acho que isso é uma preocupação de qualquer pai, não é? Qualquer pai tem essa preocupação presente. Mas falas aí de uma coisa e estamos aqui a falar sempre da nossa perspectiva de adultos, não é? Que é... nós temos alguma... não, mas quando eu falei da palma, aplica-se às crianças. Vão olhar para as palmas das vossas crianças e isso é a quantidade que eles têm que comer. Eles não comem esta quantidade. Nós damos esta quantidade, ou há muita gente que dá esta quantidade e acha que, por exemplo, na carne, no peixe, temos que dar porque é proteína, que é para crescer, e não é isso de todo, certo? A mãozinha, se for pequenina, é pequenina que tem que dar. Se a mão for maior, os homens comem mais, certo? Porque a necessidade é maior, mas os pequenitos comem pequenino, e não é para dar mais. E ele não fica com fome. E aquela coisa que os pais têm muita tendência de fazer é e come mais, e come mais. A criança, quando disser que já comeu, já comeu. Não, obviamente que podemos ver se é porque quer ir brincar, não é? E perceber se tipo, comeu 2 garfadas e realmente aquilo não é o suficiente para ficar saciado e quer ir brincar. E se isto acontece uma vez e ao fim de 5, 10 minutos está a pedir comida, é porque então se calhar vou ter que insistir para comer mais à refeição, não é? Isto depois tem que se trabalhar muito esta questão de conhecer o nosso filho, que nós conhecemos, obviamente, e vendo se aquilo é para sair da mesa para ir brincar ou se realmente já está satisfeito e não há necessidade de insistir, porque uma das coisas que tem que se dar também às crianças, e é normal que elas do segundo prato não vão comer tanto, é sopa, não é? Ou seja, tem que comer como é que se diz? Uma concha de sopa e depois o segundo prato. Portanto, é normal que não vá comer o mesmo que nós. E eu acho que nós ficamos assustados, porque estamos à espera que eles comam um prato cheio, porque é isto também que fomos habituados ao longo do tempo. É um prato. Não é preciso um prato cheio, não é? Lá está, as quantidades são... É um prato pequeno, aquilo dividido. E agora eu pergunto, e de legumes ou de hortícolas, é metade do prato? É porque é igual, as recomendações são iguais, a única questão é a quantidade. Porque o prato ideal para uma criança, o prato ideal para um adulto é igual. Nós temos o prato, eu costumo dar um prato de sobremesa, por exemplo, à minha filha. Nós usamos o prato grande e o prato dela é o prato de sobremesa. E metade do prato é de legumes, ou de hortícolas, ou de crus, cozinhados, misturados, o que for, certo? Depois há as modas mas é as modas das dietas, que nós não podemos confundir com a alimentação saudável. Modas de dietas é uma coisa, a alimentação saudável é outra. E, portanto, quando eu faço uma salada, eu faço misturada. Posso fazer misturada, posso misturar tomate com alface, com pepino, com o que eu quiser, e com cozinhados, o que eu quiser, se for crus e cozinhados, não interessa. Certo? E começo por preencher esse meio prato. E na outra meio eu tenho que dividir entre aquilo que são as fontes proteicas e as fontes de hidratos de carbono, a massa, o arroz, o que seja. Mas eu ia te perguntar, sim, obrigado por teres feito essa... Olha, vou fazer também aqui uma confidência familiar. A minha esposa está-me sempre a dizer isso, porque eu tenho como disse, tenho essa ansiedade. E está-me sempre a dizer, mas não te preocupes, é aquela medida. E eu pergunto, uma coisa muito prática, então, mas e assim? Como é que também é esta medida, esta espessura? Sim, é essa grossura. Sim, não é assim. Não é assim. Não, pronto, ok, eu tinha essa curiosidade para quando dizemos aos adultos, okay.
Sim, quando nós dizemos aos adultos... Estavas a falar uma coisa que eu acho que é importante, que é, obviamente que a alimentação serve para nós termos energia, para trabalhar, para brincar, para sermos quem somos, claro, esse é o princípio básico, mas nós cada vez mais, e uma vez que a questão da fome e que a saciedade está resolvida, a questão do prazer é uma questão essencial. E aqui, na questão do prazer, há aqui quando entra aqui o prazer à mistura, há aqui um desafio grande que eu acho que é colocado muitas vezes por causa do marketing associado à alimentação, que aí está, e há a nossa capacidade de escolher. E o que eu te queria perguntar é, de que forma é que nós, enquanto adultos, influenciamos as escolhas dos nossos miúdos no tempo de agora, mas sobretudo como é que isso se transmite para os adultos que eles vão ser no futuro? E vão. Bom, é assim, e falávamos disso da questão da adolescência, né? Porque há ali um período muito controverso que todos nós passamos, não é? Todos os que estão aqui passaram. Se nós dermos em casa as bases, não é? Se proporcionarmos a alimentação saudável em casa, se dermos o exemplo, ou seja, não é filho, come a sopa, mas eu não como, filha, a metade do teu prato é salada, mas eu cá é uma folha de alface. Eles vão percebendo, ou seja, que estão a ser tratados de forma especial e não têm que o ser, certo? Eu tenho que dar o exemplo. Isso para mim é fundamental. Eu não posso dizer para o meu filho comer sopa se eu não a como, porque um dia mais tarde ele vai, mas porquê que tu não comes? E eu não vou ter resposta, não pode ser, né? Começa logo por aí. Portanto, é o exemplo. E se nós demos estas bases em casa, claro que passando naquela fase complicada da adolescência, vão comer porcarias? Vão às junk foods, vão comer aquilo tudo, mas vão comer quando estão libertos, não é? Na fase em que vão, mas quando voltam ao porto seguro. E é isso que nós temos que pensar que temos em casa, é o porto seguro. E é, ok, vamos voltar. Se é hora de jantar, é outra vez a sopa, é o prato que deve ser e acabar com a fruta, e de manhã volta a ter o pequeno almoço como deve ser, ou seja, nós não podemos pensar, está tudo perdido, olha, já perdi o meu filho. Não, porque mais tarde ou mais cedo vai haver outra vez o change mind, não é? Ou seja, quando ele... Porque ele tem consciência que está a fazer errado, que isso é que é importante, é que se calhar há muitos que, como não têm esse exemplo em casa, não têm consciência que aquilo é errado. Agora, aqueles que têm o porto seguro em casa e que sabem que aquilo é certo, fazem a asneira, mas mais tarde ou mais cedo voltam àquilo que é correto. Ou seja, e outra coisa, o nosso paladar educa-se. E nós não falámos aqui, porque eu também não sei que idades é que têm, mas os pequenitos que vão brincar de rua não são muito novos, mas já têm uma certa idade, ou seja, não são os pequenitos. E nós... A partir dos 5. A partir dos 5, pronto. Mas 4, ali 5. até aos 4, 5. Mas até aos 2 anos é o chamado a janela de oportunidade. Para quem se calhar vai ter um segundo filho, isto é importante saber. Há uma janela de oportunidade, ou seja, até aos 2 anos nós temos que introduzir o maior número de alimentos possíveis, o maior número de sabores, de consistências, porque aquilo que se diz que é a janela de oportunidade vai-se fechando. É certo que é sempre possível introduzir novos sabores, só que a dificuldade é maior. E a aversão aos alimentos também começa a ser maior. Portanto, quanto mais nós introduzirmos aquilo de forma rotineira e for prática do dia, melhor. E depois é criar esse hábito durante a infância, portanto, nem nunca tudo está perdido, mesmo que agora não fiz isso e agora é que vai ser o problema. Nunca está tudo perdido, é insistência. E mesmo os miúdos mais novos, com 4 anos, por exemplo, podem, e qualquer um, nem sempre os sabores novos são facilmente aceitos. E muitas vezes são precisas 8 a 10 vezes, insistindo, ou seja, não é transformando numa guerra, mas é insistindo, e com reforço positivo, a dizer, tu gostas, prova, que é o que eu faço sempre, né? Gostas, tu gostas, isso é aquilo que tu gostas. Mesmo também que ela já me tinha dito que não gosta, não interessa. Hoje é um novo, isto é o que tu gostas, já me tinhas dito que gostas. Reforço positivo sempre, e há um momento que, ao fim de 8 vezes, normalmente a criança, claro que vai haver sempre um ou outro alimento que as crianças não, pronto, como todos nós, não é? Há coisas que nós não gostamos mesmo, mas não podemos desistir à primeira, mesmo depois quando já são mais velhos. E dar sempre esta oferta para que possam ter uma alimentação variada e lá está, e que mais tarde reconheçam estes sabores e que depois da fase difícil da vida, que todos nós já passamos na adolescência, possam voltar a ir buscar esses sabores e essas recordações que tinham de infância, porque isto fica na memória.
estás a pegar aí no tema que se calhar mais difícil de lidar com os miúdos, sobretudo com os miúdos, né? Porque a partir de uma certa altura, sei lá, eu diria que, por exemplo, com o meu filho, até aos 3 anos ainda foi quase totalmente barrado, sei lá, doces, tipo repousados, essas coisas assim, mas a partir Mesmo do na casa momento dos avós, não consigo. E a partir do momento que depois aparece, está numa escola com outros miúdos, que têm outros hábitos, é óbvio que isso é uma coisa que vai ser introduzida, e acho que tem que ser introduzida nós temos que perceber isso com calma. Mas queria-te fazer 2 perguntas numa só, que é, eu já li sobre isso, sobre a questão da uniformização do paladar, não é? Que é muitas vezes o que os produtos processados fazem, não é? Que é tentar uma fórmula química que já sabem que vai despertar o Eu nem vou por aí. É o doce é inato. Portanto, tudo o que é doce vai ser bem aceito. Ponto. Isto é inato. Mas não é por isso que a indústria dos alimentos carrega no açúcar e... É porque as pessoas vão gostar, porque é o que as pessoas procuram, não é? Ou seja, não há tanto aqui, vou descobrir a fórmula química, não é bem isto. Ou seja, um produto doce vai ser bem aceito e um produto salgado também, porque são sabores inatos. Já o amargo não. Ou seja, lá está, porque o amargo mas quando nós pensamos nas papilas gustativas e naquilo que transmite ao nosso cérebro, é isso, ou seja, há sabores que são inatos e há outros que são aprendidos. É como, por exemplo, o café. Não é? Muita gente bebe o café, isto pensando nos adultos, mas o paralelismo é o mesmo. Nós bebemos café com açúcar e sabe-nos bem. O facto de tirarmos o açúcar, tem que haver uma aprendizagem de tu gostares do café sem açúcar. Depois já não toleras o café com o açúcar, não é? Faz-te emoção. Ou seja, porque o gosto, ainda que sendo inato o sabor doce e o salgado, acabamos por aprender a reduzir. E por isso é que há muito trabalho na indústria e muito também as marcas por si só e também as outras, no fundo, a DGS, com os programas que têm, acabam por incentivar isto, que é, de uma forma geral, trabalhar alguns produtos para reduzir o sabor doce e o sal, sabor doce não, reduzir o açúcar e o sal em muitos produtos, mas tem que ser às vezes uma coisa concertada, porque senão não é, no fundo, justo para as empresas, porque uma pode querer reduzir o sal, mas a outra não reduz e obviamente que vai haver a compra deste. Quando é uma coisa concertada a nível do Ministério, é mais fácil ir no barco. E depois, como a população acaba por começar a estar mais habituada a essas reduções, podemos abranger uma série de outros produtos que não era expectável ou que não estavam neste padrão, mas que, como a população começa a estar mais habituada, é mais fácil. Olha, o pão, por exemplo, se as pessoas lembrarem-se do pão que era vendido antigamente, é muito mais salgado. Os franceses odeiam o nosso pão porque o nosso pão é insosso. Porquê? Porque existem medidas, há a legislação que obriga à redução do sal, graças a Deus, porque estas coisas às vezes são boas, não é? Às vezes tem que ser legislado. E o Ministério ainda quer mais baixo. Portanto, já é uma medida voluntária, mas há muitas empresas a trabalhar para esta redução do sal. Porquê? Porque se educa. E nós, se calhar, se formos agora comprar um pão francês, em França, não é? Porque pão francês também há cá, mas pão francês da França, mesmo lá, vamos achar, tipo, isto é super salgado, porque nós já estamos habituados ao pão insonso, como eles dizem. É tudo uma questão de hábito. Nós temos que educar o nosso paladar. Então, ou seja, há esperança. Há esperança. Tu estás a dizer, há esperança, não é? Pois, e sim, esse exemplo é um excelente exemplo. Mas o que eu te queria perguntar então é, ok, eu percebo isso. Quando tens um miúdo ou uma criança com 2 anos em que, né, está naquela fase de experimentar e que é fácil, porque ainda não há ainda aprendizagens feitas, não é? Não há a tal aprendizagem que estás a falar para o bem, da janela, também se faz certo. para o mal, não é? Portanto, o paladar também vai sendo aqueles miúdos que não gostam porque não gostam de brócolis, ou não gostam porque não gostam, quer dizer, não sei se isso foi uma coisa que foi sendo educada de alguma forma, né? Provavelmente, digo eu. Mas
ok, vamos imaginar que temos uma criança que rejeita liminarmente um tipo de alimentação, sei lá, a fruta ou os hortícolas. Como é que isso se pode dar a volta? Um miúdo que já tem, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos. É mais difícil. E muitas vezes tem que ser com um bocadinho de insistência e persistência e não desistir. E eu sei porque eu passei por isso, da minha vida. Portanto, eu apanhei uma criança que é como se fosse meu filho, mas veio exatamente com essa dificuldade de consumir vegetais. E hoje em dia, graças a Deus, eu me posso orgulhar. Então, conta lá, como é que não há esperança. Ou seja, mas o que é que eu fazia? Todos os dias era uma insistência, até hoje, ou seja, tem que comer. E depois tenho a outra de 2 anos, que é uma alegria, não é? 2 anos e meio, é uma alegria, come tudo, quer experimentar, não há problema. Mas sei que tem que ser com insistência e tem que haver ali uma clivagem e a partir de hoje vamos comer. E os pais dão o exemplo. Porque lá está aí, nós dávamos, não é? Eu não posso dizer para comer se eu não comer, é impossível. Agora, todos em casa comíamos e tem que comer e tem que ser. Porque não gosto tanto disto. Ok, hoje não é isso e é só uma folha. Amanhã são 2, hoje já é com mais tomate, agora é pepino. Eu não quero comer as sementes, então tira as sementes, mas come o resto. Ou seja, tem que haver um jogo e tem que haver muita paciência mesmo. Mas é assim que funciona e temos que ir cedendo. Lá está, ok, não come as sementes, não come, não quer temperado, não tempera, mas pronto, desde que coma, come. Mas tem que ser misturado, então mistura. É criar, e hoje em dia é muito fácil também. Há N receitas que hoje em dia com a internet, não é? A vida facilitada de N receitas para disfarçar os legumes que são tão mal vistos, não é? Pronto, mas depois há crianças que gostam de temperado, temos é que descobrir qual é o gosto dos nossos filhos. Afinal até gosta de temperado, afinal até gosta com polpa de tomate, afinal até gosta de mais de cozidos. Temos é que descobrir o que é que gosta mais. Ok, então começamos por aí, vamos dar esses. Isso é uma questão interessante, não é? Porque depois eu ouço, nós obviamente não os ouço na perspectiva técnica, né, de falarmos sobre nutrição, mas ouço muitos pais com quem a gente fala e que me dizem, mas ele não gosta mesmo, não gosta mesmo de vegetais, mas será, até que ponto é que ele não gosta mesmo de todos os vegetais do mundo? Quais são os vegetais que entram em casa? E que formas é que elas estão a ser apresentadas? É sempre cozidos? E que vegetais já experimentaram gratinar no forno? Já gratinaram no forno? Já misturaram numa comida de tacho? Com molho? Sem molho? Ou seja, ou foi só sempre brócolos cozidos? A minha até gosta. E o outro também, mas como é que, se calhar, a primeira vez, se o miúdo já não come, oferecer uns brócolos desmaiados a uma criança, ninguém vai comer, não é? Mas se cá vamos gratiná-los, não com natas, obviamente, mas vamos procurar uma receita saudável, que a internet está cheia delas, com leite, com molho branco, com um bocadinho de farinha, não faz mal, vai ao forno, fica delicioso, com umas raspinhas de queijo por cima, e se calhar a criança vai comer. Agora, realmente, se não está habituado a comer cozidos, couve cozida, também se calhar não vai gostar. Agora, salteada, se calhar já come. Temos é que, lá está, não podemos à partida desistir. E é procurar, se gostas deste agora, durante um tempo é aquele, para garantir que já come. Depois vamos introduzindo. E também não é? Eu gostava, se calhar esse estudo já existe, mas provavelmente estas pessoas, estamos a falar de pessoas que provavelmente também não têm um leque muito grande de hortícolas que consomem, se calhar. Pois, é o brócolis e a batata da pois, é sempre os mesmos. Existe tanta coisa assim. Olha, pegaste aqui já abordaste isso um bocadinho no início, mas falaste eu já vou, há aqui perguntas interessantes, que vamos falar dos laticínios. Olha, estou a ver, eu não estou com atenção, mas agora apareceu-me aqui uma das dicas saudáveis. Eu tenho a apresentação, Pronto. Eu posso apresentar. Sim, já lá vamos, e se calhar só para introduzir isso, o que é esta história da alimentação saudável? E que raio? Ela é de facto uma alimentação mais cara? Isto só está acessível à malta mas isso eu disse logo no início. Da classe média. Não. O que é isto? Era a alimentação de antigamente. É a alimentação com base na roda dos alimentos, na dieta mediterrânica,
Comer mais dos grupos maiores e menos dos grupos menores. As leguminosas, eu de vez em quando vejo aqui umas coisas a cair, agora por acaso estava com atenção. As leguminosas, introduzir as leguminosas da alimentação. Eu falei que eu disse que as leguminosas são alimentos top mesmo. Hoje em dia há N receitas também de tudo e mais alguma coisa com leguminosas. Há massas de leguminosas, 100% leguminosas hoje em dia. Ou seja, imaginem, os miúdos não gostam de feijão, certo? Ou de grão, torcem o nariz. Hoje em dia, vamos buscar as massas, que são, em vez de serem massa de trigo, são massas de leguminosas. É uma forma de pôr diferente na mesa, pronto, é experimentar, é fazer experiências. Eu acho que a alimentação é isso, é fazer experiências. Nesse caso é um bocadinho mais caro, é verdade. Algumas delas são mais caras do que a massa de trigo, porque ainda há poucas, não há assim tantas, e acaba por ser um bocadinho mais caro. Depois, se as pessoas lá estão, conforme a oferta, é a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais houver procura, mais fabrico há, mais barata fica. Mas pronto, mesmo não indo por aí, as leguminosas são uma fonte proteica barata. Quantos dos que estão aqui, que não sejam vegetarianos, consomem leguminosas com frequência durante a semana e substituem pelo menos, eu diria uma vez, uma refeição que não ponham carne, peixe ou ovo? Há alguém, não é? Que façam o famoso arroz com feijão, mas não é arroz com carne e feijão, é que façam uma refeição com leguminosas, não é? Ou lá está, as chamadas as refeições vegetarianas, porque realmente são, mas não é preciso ir comprar o tofu, nem o tempê, porque se não for vegetariano e não consumir isso, não precisa de ir de propósito comprar. Faça uma massa, o caril de grão adoro, que é só o grão, não é? Com os legumes salteados, com o molho de caril, como toda a gente faz, em vez de ser de frango, é de grão, com legumes, e pronto, e quem gosta acompanha também com o arroz, delicioso, não precisa da carne, fica maravilhoso. Então, uma pergunta também prática que eu estou a aproveitar para aprender. Bem, que se calhar muita gente nessa também. Substituição, tu falaste na regra da proteína animal, pode ser a mesma. Sim, é mais ou menos. A proteína vegetal, qual é o paralelismo? É assim, aqui não é tão grave se tu comeres mais. Porquê? Porque é que nós limitamos também a quantidade da carne e do peixe? Mais da carne até do que do peixe. Porque a carne tem as gorduras saturadas, que são as gorduras chamadas más, certo? Pronto. E por isso é que não convém abusar. Tem propriedades ótimas e por isso não há necessidade de as tirar da alimentação e por isso é que elas têm a sua fatia na roda e não há problema. E temos é que variar os tipos de carne, não é só frango nem peru, certo? Não, isso não. É pôr o porco também, pôr o borrego e o cabrito aqui no Alentejo, tão consumido, que eu já tirei a minha barriga de misérias. E, porque noutras zonas às vezes é mais difícil consumir. E a vaca também, não é? Pronto. É variar, porque lá está, as pessoas também às vezes associam sempre à carne de vaca, não é preciso, a carne de vaca tem que, hoje é um dia carne de vaca, amanhã é porco, depois é o peixe, depois é o ovo e depois são as leguminosas, e a quantidade aí, acho que não precisa estar tão preocupado se é esse bocadinho, preocupa-te na carne preocupa-te, no grão se quiseres comer mais grão não é por aí, não é problemático. Certo. Eu não sei se tu recordas, e se calhar algumas pessoas que nos seguem, nós fizemos aqui talvez há uns 2 anos mais até, fizemos uma brochurazinha sobre os lanches, isto porque os lanches são aquela coisa que nós nos contactamos mais, né? Nós, enquanto se brincar de rua, que as crianças se vão brincar, levam o lanche para comer antes ou para comer depois e começámos a constatar que havia guardiões que nos diziam, mas como é que eu vou abordar este assunto? Como é que há miúdos que sempre trazem batatas fritas, que trazem N coisas tipo absurdas para um lanche de final de dia ou de meio da manhã, ou qualquer coisa assim do género. E eu lembro que nós fizemos um exercício que foi irmos ao supermercado e percebemos, ok, se tu comprares um pacote de sumo de refrigerante e comprares um bulical e comprares outra coisa qualquer, se comparares com isso, com fazeres um lanche de pão com queijo ou com pão com uma proteína, que pode ser o fiambre, ou com manteiga e marmelada, e se comprares, mesmo que compres um sumo que não seja um refrigerante com menos açúcar e uma peça de fruta, provavelmente vai estar a entregar até melhores nutrientes ou uma variedade maior de nutrientes à criança, e o preço chega a ser metade do que gastas se comprares o bulical, se comprares... não quero aqui
de depreciar marcas, não é nada disso. Mas... Certo, sim, quem diz o pão com chocolate, certo, o pão com chocolate. Uma Coca-Cola ou um refrigerante gasoso ou... Qualquer. Não é? E há muito esta ilusão, não é? Pois é, que eu não compreendo. Eu acho que é mesmo má gestão. Lá está, ou porque não fazem as contas, ou porque é muito prático, mas lá está, é o que eu digo, ter um pão no congelador, uma carcaça, já dividida em meias carcaças, dá um bocadinho mais de trabalho, porque eu vou ter que dividir as carcaças, mas posso já congelá-las abertas. Tiro-a à noite, no verão basta tirar quando me levanto de manhã, a seguir já está pronto, mas pronto, no inverno que tire à noite, ponho no saquinho, de manhã está descongelado, é tirar uma fatia de queijo que já pode vir fatiado, pôr lá dentro, o pão já está feito. Eu também acho que não dá assim tanto trabalho do que ir à despensa e buscar um bulical. Depende também daquilo que da importância que nós damos à alimentação e à alimentação dos nossos filhos, não é? Para mim é importante fazer isto, eu prefiro gastar mais 3 ou 4 minutos, ou 5 minutos, e oferecer-lhe uma coisa como deve ser, do que oferecer-lhe o tal pão com chocolate, ou os fofitos, ou os que seja, não é? É tudo também uma questão de opção. E custa é a primeira vez, porque, por exemplo, eu até posso oferecer um sumo, e não precisa de ser pacote, posso oferecer, e aí a melhor escolha são os sumos 100%, que não têm adição de açúcar, ou hoje em dia já existem os 80-20, que já são sumos que têm 80, exatamente para terem menos açúcar adicionado. A indústria agora já oferece isso, são doces à mesma, mas não tem açúcar adicionado, é 80 de sumo e 20 de água. Ou fazer em casa. Fazer em casa, a única questão é que se não for consumido dentro de uma hora, se for de laranja, por exemplo, vitamina C, então vai-se indo embora, né? Portanto fica com muito pouca e deixa de ter as propriedades boas da laranja. Mas tenho um pacotinho de leite que posso oferecer, tenho iogurte aguenta, se não for o pico do verão aguenta, agora no inverno então aguenta perfeitamente fora do frio bastante tempo. Mais coisas, portanto, isso dá para pôr na sacola, mas eu posso, não sei se queres que eu Então passe já vamos, aqui... olha, só antes de falar, de meteres a tal apresentação que tínhamos falado sobre os lanches, porque é mesmo uma preocupação que eu acho que é comum a todos os guardiões do brincar, só falar aqui da questão água mesmo, exato. Dos água. laticínios. Mas a água depois não dá outros nutrientes. Diz, desculpa. Estava a comentar um comentário que vi agora, que estava a dizer, ao oferecer água. Água devemos oferecer sempre, não tem depois os outros nutrientes que é preciso, mas nas lancheirazinhas deve ir sempre água. Isso aí sem dúvida alguma. Não é? Então fala lá um bocadinho dos laticínios, pois, Luís. Então... Obrigado, foi o timing perfeito. Mas porquê? Não vou dizer mal dos laticínios. Tu fala o que tu entendes que tu queres falar. Eu não vou falar mal dos laticínios. Cada vez fala-se mais desta questão de laticínios, sim, não. A alimentação é assim, tudo depende daquilo que são as convicções de cada um, certo? Pronto. Os laticínios não têm mal nenhum de estarem na nossa alimentação, fazem parte da roda dos alimentos, é uma fatia, não muito grande, tem o seu espaço, e nós devemos consumi-los porque mesmo as bebidas vegetais que hoje em dia estão apresentadas no mercado, mesmo tendo adição, algumas não têm adição de vitaminas, é preciso ler o rótulo, tá bem? Mas mesmo aquelas que têm vitaminas e minerais e têm cálcio adicionado, a biodisponibilidade e a absorção que o nosso organismo faz não é a mesma do que um cálcio natural num leite ou num iogurte, ok? Se eu não quero dar leite, eu posso dar iogurtes. Depois há a questão da lactose, retirar a lactose ou não, ou seja, o que é que acontece? A lactose é o açúcar natural do leite. Não sei qual é o intuito de hoje em dia, porque há essa moda, né, de tentar dar sem lactose, porque acham que estão a fazer melhor. Se a pessoa não tiver intolerância, não vejo qual é a necessidade, até porque isso há um problema acrescido, é que se eu retirar a lactose da alimentação, sem ter necessidade, eu posso estar a criar esse problema na minha saúde. Portanto, não há necessidade de retirar a lactose, muito menos na infância. Ou seja, depois o nosso pâncreas deixa de conseguir produzir suficiente para digerir os açúcares. O que é que eu ia dizer mais? E, portanto, dos laticínios, o que eu tenho a dizer é que ou estaríamos só a falar de leite. De qualquer das maneiras, leite, queijo e iogurte, eu acho que devem fazer parte da nossa alimentação. É aquilo que é...
preconizado pelas entidades de saúde, nunca ninguém, existem alguns estudos, mas é preciso perceber que tipo de estudos é que estão a ser feitos, se é em ratos, se é em humanos, pois há muitas coisas que se criam à volta disto e vamos a ver se são estudos em ratos ou in vitro e não são em humanos, até ver, não vejo qual é a necessidade de retirar, é isso e o glúten, não é? Mas não sei se o glúten tem estado agora a passar um bocadinho de moda, de retirar da alimentação, porque nenhum dos dois, nem a lactose nem o glúten, são maléficos para a saúde de quem não tem problemas com isso. Não sei se respondi se era isso ou se tinham alguma dúvida específica sobre o tema. Não, apareceram aqui 2 vezes, mas acho que é mesmo a opinião, não é? Quer dizer, cada vez se fala mais dos efeitos potencialmente nocivos Não há cá efeitos nocivos nenhums, até ver não há cá efeitos nenhums nocivos. É leite meio gordo para as crianças, magro para os adultos e pronto. Portanto, aqueles pacotinhos de leite. E vou-vos dizer, mesmo o leite com chocolate, os miúdos precisam de cálcio. Antigamente dava-se leite com chocolate nas escolas. Obviamente que se calhar eu dou o leite sem chocolate, mas se me disserem assim, só como, eu vou procurar o que tem menos açúcar e pronto, que seja com chocolate. Se eu tiver que mandar o pacotinho, que seja esse, não é? Ou seja, e o outro dia já mando um iogurte, vou variando, não é todos os dias o leite com chocolate, mas vou variando. E se estiver em casa, posso fazer um batido com leite, sem chocolate, e ponho uma fruta. Fica doce à mesma, fica saboroso, e já estou a variar. Não lhe estou a dar sempre o açúcar do chocolate. É pensar nestas coisas todas. Dá trabalho, não é? Dizem que os filhos dão trabalho. Não muito. Não muito. Mas pronto, então o que é que eu trazia aqui? Estão a ver a apresentação? Não. Então, Sim. Então, pronto. Agora queria... Estão a ver agora a roda dos alimentos? Estão a ver esse slide? Alguém me faça um sim? Ai, que eu não estou a ver todos. Obrigada. Pronto, isto é só para recordar aqui a roda da alimentação mediterrânica e as tais bolinhas que eu dizia cá em baixo, que já vão introduzindo aqui uns novos alimentos, por exemplo, as ervas aromáticas em detrimento do sal, que não aparecem na roda, mas já aparecem cá em baixo. Portanto, para lembrar a importância do vamos reduzir o sal, vamos educar o nosso paladar para pôr menos sal e pôr mais ervas aromáticas. E em relação a alimentos, é este e o dos frutos tais gordos, né, oleaginosos, que falávamos, e depois tem outras recomendações, como consumir frutas, os vegetais locais e da época, fazer a cozinha de gastronomia saudável, partilhar as refeições à mesa, que hoje em dia estamos muito confinados e que, a não ser no nosso núcleo familiar, estamos muito limitados a fazer outras confraternizações, o mexer e divertir-se, muito o brincar de rua, não é? Que é tão importante, e depois o consumo das bebidas alcoólicas, principalmente que não seja nas grávidas, obviamente, nem nas crianças, mas que seja de preferência o vinho tinto. Isto é muito importante. Em relação ao lanche, o que é um lanche completo? Eu posso dizer que o lanche ou pequeno almoço é a mesma coisa. Um lanche completo ou um pequeno almoço completo é isto. É uma dose de um laticínio, de um cereal ou derivado e de uma fruta. E eu aqui posso acrescentar ou um hortícola, porque muitas vezes nos esquecemos das cenouras que podemos mandar, do pepino. Há muitos miúdos que adoram pepino. Então, levem pepino para consumir à escola. Gosta de pepino? Ainda bem, dá-lhe. Ainda bem. Portanto, se gostam, porque é só guardar também para os momentos das refeições. É uma forma de variar, barato, certo? E que pode consumir como complemento aqui ao pequeno almoço. Obviamente que tem que ter aqui a parte dos cereais, seja o pão, os cereais, pode ser uma tacinha para comer seco, não há problema. As tostas, alguns tipos de bolacha, não é? Mais para as bolachas Maria, as crecas normais, pronto. E por aí. E os laticínios, versões magras e meio gordos, dependendo também se é um adulto ou uma criança. Pronto. Obviamente que nem todos os lanches precisam ter todos os alimentos deste grupo, nem o pequeno almoço, nem sempre dá para isto tudo, mas pronto, isto seria para terem uma ideia daquilo que é o saudável. No caso do leite, como é que, obviamente, sem adição de açúcar, e quando eu quero e tenho a possibilidade, é aromatizar o leite. E as crianças podem até habituar-se, desde pequenas, a cevada, mas é cevada sem café, ok? A chicória, porque há. E não tem mal nenhum, a chicória é ótima, ajuda imensa fibra, ajuda imenso aos intestinos, e não tem mal nenhum dar, porque isto não tem cafeína,
isso tem que se procurar sem café. Tá bem? O cacau até já tem mais, e se calhar dão mais facilmente um leite com chocolate, não é? Que tem cacau ou com cacau, e não com o café. Mas pronto, isto para dizer que podem dar a cevada e a chicória ou com a canela. E fazer os batidos com as frutas que mais gostam. Pronto, é também uma forma de, se não gostam de fruta, estar ali tudo misturado, e depois ainda podem fazer logo com 2 ou 3 bolachas Marias, ou com aveia, que é o melhor de tudo, e fica com um batido, que é só beber, e fica com o lanche completo de uma vez. Portanto, as bebidas vegetais já falei sobre o tema, mas ou seja, servem como de vez em quando alternar, ou seja, hoje em dia já há bebidas vegetais com adição de cálcio, que são saborosas e que podem ser uma forma de ir variando a alimentação. Nos iogurtes, devemos procurar os naturais, que são os sem adição de açúcar. Atenção a quem está sempre muito preocupado, isto é um alerta que tem que se dar, que muitas vezes, lá está, as mães e os pais compram e dão aquilo que estão a consumir para eles, que é os magros. E normalmente os iogurtes magros têm edulcorantes, e os edulcorantes não devem ser dados às crianças. Portanto, para as crianças são ou os de aroma, os tradicionais que sempre consumimos a nossa vida toda, ou os naturais. Como é que eu posso adoçar os naturais? Porque um truque que eu faço, eu compro um balde de iogurte, é grego, o ligeiro, que é o que tem menos gordura, certo? Natural. E depois, para cada um de aromas, ou bífidos, ou o que seja, desde que não tenha edulcorantes, eu divido pelos 2. Ou seja, tem muito menos açúcar, dou-lhes um bocadinho do sabor doce, pronto, e faço render ali o peixe e ficam com o sabor. É uma forma que eu acho que dá um bocadinho de trabalho, porque não é só abrir e dar 2 iogurtes para cada um, tem que pegar o balde, tem que pôr nas tacinhas e dividir o iogurte. Mas eu prefiro que eles consumam menos açúcar, e é assim que estão habituados e não se queixam. Obviamente, de vez em quando, comem cada um o seu, não é? Depende da questão, se estão na casa dos avós, se não tenho tempo, o que seja. Mas não se queixam, devem sentir mais doce, sim, mas também estão habituados ao outro. Ou pôr fruta, podem pôr fruta, ou um bocadinho de compota, se quiserem pôr um bocadinho, não é? Depois aí tem que ter atenção às quantidades. Bater Olha, está aqui a fruta. A Melanie, desculpa. Está aqui a Melanie Pereira a perguntar se consideras os purés de fruta um substituto de fruta. E eu presumo que sejam aqueles purés que se 100%, já... acho que sim. É assim, são um substituto da fruta, mas é como aos sumos 100%. Eles ajudam a complementar o que nós chamamos o 5 ao dia, né? De 5 frutas e legumes por dia, 3, mas não pode ser sempre. Mas são uma ótima, quer aqueles de pouch, que são os miúdos bebem assim, ainda hoje no caminho para baixo, daí isso à minha filha, porque lá está, tudo depende do momento, de onde, olha, mas isso também é uma coisa boa, às vezes para se pôr nos lanches escolares. Para ir variando, sim, esses pouches ou esses purés, que há uns que também têm colherinha, pode ser. E também pode ser uma coisa interessante para se misturar com o iogurte natural. Portanto, também se pode para adoçar. Mas sim, não substituem bem, mas de vez em quando é como se fosse uma porção de fruta. Conta, tá bem? Depois, mais coisas. Nos cereais de pequeno almoço, que o mercado também, o mercado, quando eu digo mercado, é a indústria, tem estado a trabalhar muito neste sentido também, a reduzir o açúcar, graças a Deus, e portanto temos cada vez, e a colocar cada vez mais cereais integrais, mas devem procurar, ou seja, devem ler e ver quais é que já fizeram essa transição e quais é os que têm mais cereais integrais, quais os que têm mais fibra, e os que têm menos açúcar adicionado. Pronto. Claro que aqui a preferência é sempre a aveia, e hoje em dia existem muitos cereais que é só o grão tufado, que não tem adição de açúcar, portanto pode ser uma coisa boa. Também aqui é preciso ter atenção às granolas e aos cereais de pequeno almoço dos chamados adultos, né, que dizem os fitness, porque têm edulcorantes, e isso não é para dar às crianças, está bem? Olha, e está aqui outra pergunta. O mel. O mel é açúcar. O mel é açúcar. It's the same. É como aos xaropes de agave, o açúcar de coco. É açúcar, o nome é açúcar. Ok? Não. Quando se trata de açúcar, é redução.
Ou seja, é mesmo ir tirando. Agora, se de vez em quando comer mel, pois é ótimo e faz parte e não vem mal ao mundo. Agora, adoçar tudo com mel, achar que está a consumir menos açúcar, não é? Isso não. Porque é açúcar. Depois, em relação aos queijos, é sempre procurar o que tem menos sal também e aqui preferir os queijos frescos, requeijão e os queijos tipo Flamengo são os que no fundo acabam por ter menos gordura, ainda assim o ideal é fazer a comparação. Mas pronto, é uma forma de introduzir também aqui o cálcio e os laticínios na alimentação. Por exemplo, estava aqui a pensar, imaginem, um pão com queijo fresco, nesse caso posso colocar o pouchzinho de fruta e pronto, tenho uma dose menor de laticínio, mas lá está, tenho o meio pãozinho e o pouch de fruta. Porque isto lá está, não é preciso uma regra e um esquadro, não é? Uns dias eu consumo mais e se calhar de manhã bebo o leite, noutros dias como o iogurte, que é um bocadinho menor, mas se calhar à tarde já levo o leite. Vou fazendo aqui este equilíbrio, não é preciso regra e esquadro. O pão. Há aqui uma coisa muito importante hoje em dia. É certo que temos pães, uma enormidade, não é, de escolha, graças a Deus, o que é ótimo, chegar a uma padaria, escolhermos e podemos variar os pães, mas devemos olhar e escolher aqueles que têm mistura de farinhas, tem a de centeio e a de trigo, porque a de centeio normalmente é sempre menos refinada do que a de trigo, ou as integrais. Quem ainda não está habituado ao pão integral começa pelos pães de mistura, porque lá está, tem o centeio que é menos refinado e acaba por trazer mais benefícios, e escolher aqueles que são com listas mais simples. Normalmente, esses pães duram menos tempo, não é? Porque têm menos aditivos, mas podemos congelar. Que para mim não há como o congelador, é um espetáculo para estas coisas, não é? É ter o prático, eu tenho sempre pão congelado, sempre. E é isso que as pessoas têm têm que apostar e pensar nos lanches e deixar logo uns quantos congelados. Depois há umas tostinhas, aquelas tostinhas já de compras, dá também, há várias, aquelas muito fininhas, com sementes, integrais. Procurar estas versões que têm mais cereais integrais e com mais fibra e olhar também um bocadinho ao sal para não oferecer tanto aquelas que têm muito sal adicionado. E há muitos que têm açúcar e também preferir as que não têm açúcar adicionado, mas pode também ser, em vez de ser só bolachas, oferecer estas tostas, quer estas que têm este formato, quer aquelas assim fininhas compridas, também são boas. Depois, em relação às bolachas, isto é um mundo, não é? As bolachas é um perigo, porque estavas a falar do pão com chocolate, mas o que não falta são bolachas de chocolate com recheio branco. Em pacotinho. Também são super práticas e aposto que há muitos que mandam essas bolachas, são deliciosas e podemos em alguns momentos consumi-las, mas não é a prática diária, não é? Pronto. E por isso procurar as mais simples, que lá está, são as tipo Maria, as tostadas, as torradas, as digestivas não, está bem? Depois tem muita gordura. Aquelas de água e sal, que se partem ao meio, também são boas, aquelas de água e sal também redondinhas. Portanto, este tipo de bolachas são boas, portanto, essas com as que têm menor teor de sal e as outras procurar aquelas que têm menor teor de açúcar também. Atenção às bolachas que dizem também sem açúcar adicionado. Não dar às crianças, está bem? Porque têm sempre edulcorantes, sempre. Portanto, essas não. Quer dizer, sempre não. Porque hoje em dia a indústria evolui tanto e está sempre em inovação. E eu falo, porque agora estava formatada como nutricionista, mas como nutricionista do retalho, né, que trabalhamos muito com a indústria, estamos sempre à procura de inovação e, portanto, também vai aparecendo cada vez mais no mercado, por exemplo, bolachas doces, mas que o doce pode dizer sem açúcar adicionado e temos que ir procurar porque pode ser adoçado com sumo de fruta. Portanto, é preciso também ter atenção. Isto, fazer chavões na nutrição é muito, muito complicado porque a indústria evolui muito rápido e muitas vezes nós é como dizer o pão escuro. O que é pão escuro? Pão escuro não é nada.
É pão com malte, pode ser pão com malte. Portanto, eu tenho que ler a lista de ingredientes. Dá trabalho. Dá trabalho ao nutricionista que tem que passar a explicar tudo. Tem que dizer, não, tem que procurar o que tem que diz farinha integral, ou o que diz centeio, ou o que não sei o quê. E dá trabalho ao consumidor porque não pode chegar à prateleira e dizer, pão escuro, levo este. Não vai dar. Isso era quando a padaria tinha 3 pães. Tinha o pão branco, o papo seco, o outro de mistura e tinha um pão escuro que era um integral. Hoje em dia tem um pão com malte. Ou outras coisas, não é? E acabam por ser escuros e não se pode fazer mesmo chavões, é muito complicado. Depois, fruta, e quem diz fruta era aquilo que eu vos dizia, não é? O tomatinho cherry, as cenouras cortadas, os pepinos, olha, se gostarem de brócolis, mandem brócolis. É o que as crianças gostarem, é aproveitar estes momentos para pôr aquilo que eles gostam. É certo que os pais depois às vezes chateiam porque... Lá está, se os pais levarem o pão com chocolate, não vai ser fácil, não é? Mas pronto, se a criança gostar daquilo que leva, é preciso que eles também, se calhar, sejam integrados na escolha daquilo que vão levar. Não é fácil. Mas pronto, não podemos desistir. Nós pais, isto é sempre uma luta até eles estarem independentes. Depois, os frutos oleaginosos, os frutos gordos ou frutos secos, como as pessoas também são bons para levar nas versões ao natural, sem açúcar nem sal, não vale um amendoim frito com mel e sal, não vale, bem, é o amendoim, mas podem levar amendoins que são uma leguminosa, apesar de entrar neste grupo, são uma leguminosa, é engraçado, mas dá para levar os amendoins torrados, desde que não tenha adição de sal, levem amendoins, e de certeza que os miúdos adoram. E pronto, tem aqui alguns exemplos. Eu depois até posso partilhar esta apresentação, estes exemplos podes partilhar com as pessoas, ou fazer um folheto do brincar de rua com estes exemplos, do iogurte natural ou de aroma com os flocos de aveia, ou cereais simples. Os cornflakes são os cereais super simples e são bons, são saudáveis. Tem um bocadinho de sal, tem que se procurar os que têm menos sal. Pão de mistura com 2 fatias de queijo e o pacotinho de sumo 100%, sumo 80-20, ou o tal pouch que falavam, ou as frutinhas, não é, para consumir, as tostas finas integrais, o queijo triângulo, o tomate cherry, o iogurte líquido com um pão de cereais e 2 fatias finas de queijo, as cenouras beiro com hummus, quem quiser fazer hummus também pode fazer hummus, também é muito bom, a peça de fruta com os frutos secos, lá está, uns mais simples, outros mais trabalhados. O que não faltam são ideias para se fazer. Se tivermos tempo em casa, fazer um batido. Para mim é das coisas mais simples e no fundo leva tudo e é beber e é prático. Pronto, e depois aqui, que já falei bastante, não é? Mas era só para exemplificar aqui, e este tem bastante caro, está bem? Mas isto seria o prato ideal, e o truque é sempre, quer seja para os adultos, quer seja para as crianças, é começarmos a preencher o nosso prato com os legumes e só depois, então, na outra metade, preenchemos com os cereais, pronto, lá está o arroz, a massa, a batata, e depois do outro lado a parte da carne, do pescado ou dos ovos. Consumir sempre sopa, ter água à refeição. A água não engorda nem nós nem as crianças, é sempre água o dia todo e às refeições não há problema de se beber água, e depois acabar com a peça de fruta. Isto sim é aquilo que se recomenda e que todos têm que fazer em casa, que é para dar o exemplo, é para não haver a conversa de mas eu estou a comer e tu não, porquê? Todos estamos a comer também. E pronto, era aqui a parte... Há aqui uma pergunta que nós já vamos longos e queria só depois dar algum tempinho para alguém colocar alguma questão, porque está aqui o Luís, também queria falar, pelo menos já me pediu. Mas estava aqui alguém a falar, agora já vou entrando em várias coisas, mas eu acho que me recordo da pergunta mais ou menos. Alguém estava a perguntar-te sobre o Nutri-Score dos cereais. E pegando com o que estavas a dizer da leitura dos rótulos, que acho que é fundamental, não é? Porque, sei lá, vais ao supermercado e vês um pão e uma porcaria de um pão que tem 12 ingredientes, pá, onde é que isto, não é? Como é que nós chegamos a isto, não é? A indústria foi-se refinando, mas o que é que está ali?
E às vezes são coisas que são, pá, pelo menos assustam pelo nome, até podem ser coisas que não sejam positivas e provavelmente não são, não é? Porque mas também temos que confiar acho que agora também, o bom é que estamos a voltar atrás, ou seja, porque o cliente lá está mais exigente, está mais conhecedor, faz perguntas e quer outra coisa, que é voltar àquilo que eram as receitas antigas e, portanto, a indústria tem que dar resposta a isso e está-se cada vez mais a voltar àquilo que se chama o clean label, né, que é os tais ingredientes reconhecidos, que eu reconheço o que é que eu estou a ler, receitas mais simples, não é? Listas de ingredientes mais simples, e a indústria está a trabalhar nesse sentido. Há coisas que são tecnologicamente mais fáceis, outras mais difíceis, mas pronto, trabalha-se, porque há uma coisa que nós também exigimos sempre, nós consumidores, que é prazos de validade longos. E isto não há milagres, não é? E, portanto, há que, às vezes, arranjar as duas soluções não é fácil, pronto, e trabalha-se muito para tentar agradar os dois lados. Em relação ao Nutri-Score, é um sistema que ajuda a escolher, tal como existem outros, não é? Eu, na minha casa, utilizo outro que é o semáforo nutricional, mas são dois sistemas complementares, semelhantes e que ajudam, no fundo, o consumidor a fazer uma escolha mais fácil. Se valem sozinhos, se calhar precisamos sempre ir olhar para a lista de ingredientes. No caso do semáforo, por exemplo, a DGS, ou através do site do Nutrimento, que é da DGS, que é do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, do PNPAS, e a própria DECO, eles têm um cartão que eles chamam cartão, não é compressor, é cartão, não é tradutor, está-me a faltar a palavra, descodificador de rótulos. O descodificador de rótulos tem os limites para os quais se assume o que é o baixo, o médio e o elevado. E isso pode ajudar nas compras. Ou seja, porque às vezes olhamos para a tabela nutricional, no caso do semáforo nutricional, são esses os limites, e estando na frente da embalagem é fácil de decidir. Quando isso não está, esse cartão descodificador ajuda, porque eu sei que se está até 5, por exemplo, nos açúcares, vai ser verde. Mas se for 5 no sal, é vermelho. E, portanto, tem estes limites e ajuda a perceber o que é um 5, o que é 1.1 para o açúcar, para o sal, para as gorduras e para as gorduras saturadas, que são os nutrientes que nos fazem mal se consumimos em excesso. E, portanto, conseguimos com este cartão... Mas essa ferramenta, desculpa, não percebi. Está disponível. Está disponível. Mas é uma ferramenta, é um software, é o quê? Não, é um cartãozinho que a pessoa imprime, ou que leva no telemóvel, e que consulta os limites. Eu vou à tabela nutricional do produto por 100 gramas e vejo, não é? Tem 5 gramas de açúcar por 100 gramas e eu vou ver se 5 gramas é elevado ou baixo nesse tal cartãozinho. Eu consigo perceber. Então, por exemplo, eu sei de cor, porque o 5, por exemplo, para o açúcar é baixo, mas um 5 em sal seria muito, muito elevado. Já está aqui a Melanie a pôr o link para o descodificador, o bocado Melanie. Pronto, porque pode ser uma ajuda para a pessoa ficar com uma ideia. É difícil fazer isso nas compras, mas em casa, façam um exercício em casa com os produtos que têm em casa, vão percebendo. Eu ia dizer isso mesmo, né? Que esse exercício às vezes não é um exercício prático para se fazer no supermercado, mas nós podemos começar a criar listas nossas, não é? De produtos que nós... Pá, às vezes fizemos uma experiência, isto é uma porcaria, eu não vou consumir isto mais, e esse fica arriscado da lista, mas depois vamos nos refinando, e acho que comida é comida, quer dizer, às vezes, como tu dizias há bocado, às vezes comemos um bocadinho melhor, outras vezes comemos um bocadinho pior, mas compensamos. Ia-te só perguntar, esta questão do Nutri-Score e do semáforo, que é onde estás mais familiarizada, a questão é mesmo só açúcar e sal? Não. E são dois sistemas que ajudam a uma escolha mais informada, mas são diferentes. O semáforo funciona com os nutrientes que, quando consumidos em excesso, são um problema para a saúde, não é? Que é os açúcares, as gorduras saturadas e o sal. E, portanto, ele diz-me se na frente da embalagem eu tiver esse semáforozinho mais vermelhos, significa que o produto é menos equilibrado. Se eu tiver mais verdes, o produto é mais equilibrado e, portanto, a frequência de consumo também pode ser maior. Mas depois também há ali, atenção ao azeite, que tem gordura, é uma gordura saudável, mas também não posso abusar, e portanto vai ter vermelhos, certo? No Nutri-Score é um algoritmo diferente, que não me permite perceber o que é que está a mais ou está a menos, porque aquilo é uma fórmula de cálculo que atribui pontuação, de uma forma simplista, atribui pontuação a ingredientes bons, por exemplo, se tiver mais fibra, fruta ou legumes, e penaliza
se tiver mais açúcar, mais sal e mais gorduras. Ou seja, sim, as gorduras, o açúcar e o sal estão também no Nutri-Score. Eu não consigo, como há um balancear para atribuir uma letra, tipo certificado energético, eu não consigo perceber se para mim aquilo é um B, mas é B, mas será que tem muito açúcar ou muito sal? Eu não consigo perceber, porque como vai ter mais, por exemplo, mais legumes, mas tem muito sal, e isto no algoritmo vai balançar e pode-me dar um B. Eu tenho que ir olhar para trás e dizer, ok, mas quanto é que isto tem de sal ou quanto é que isto tem de gordura, porque eu sou diabético ou sou hipertenso e tenho que ter mais cuidado com isto. Mas ajuda porque atribui-me uma letra de A a E, aí já me dá uma pista, não é? Tipo, olha, isto é um B, dentro dos cereais, este há de ser o mais, não há de ser tão mau como se eu tiver ao lado um E, não é? Okay. Obviamente. Depois tem que ir ao pormenor se pretender. Vou abrir o microfone. Vou abrir o microfone, vou pedir ao Luís Valério para colocar a sua questão, que ele tinha feito esse pedido. Luís. Olá, boa noite. Boa noite. Então, conta. Boa noite. Boa noite. Eu sou pai de 2 meninas, portanto, e realmente também vivi essa experiência, como todos nós, portanto sou dessa geração de que todos nós comíamos pão, todos nós bebíamos leite, todos nós fazíamos isso tudo e estamos aqui saudáveis e, não é? Estamos cá. O que é certo é que, na minha opinião, acho que já aqui, portanto, estudos que fazem pensar realmente em que tanto os laticínios, dependendo dos laticínios, como então. Peço desculpa, fiquei sem micro. Tanto os laticínios como o glúten, neste caso, não são benéficos. Posso discordar. Mayumi, eu vou só fazer uma abordagem e peço que não me leve a mal. Está bem. Imagine, eu percebi quando me falou em que nós deixamos de consumir o glúten, certo? E quando voltamos a consumir, a gente vai ter vamos ter pode ter dificuldade, sim, pode criar aqui um problema. Precisamente, certo? Ou seja, se a Mayumi deixar de comer maçã ou uma laranja, vai ter essa dificuldade. Mas não podemos, isso não pode ser assim comparável, não pode ser comparável assim. Eu acho que tem que ser comparável. Não, tem que se ter cuidado com os estudos que nós consultamos. O nosso organismo, eu acho que o nosso organismo acaba por se adaptar um bocadinho ao que a gente absorve. Ou seja, o organismo, o nosso estado normal é a gente estarmos a consumir glúten. Que é porque eu tenho lido e tenho sei lá, tenho muitos amigos meus que também são nutricionistas, é altamente infeccioso para os intestinos, por exemplo. Se a pessoa tiver uma patologia, sim. Se não tiver, pronto. Não é infeccioso, sim. Pronto. Ou seja, a gente vamos deixar de comer glúten, certo? Obviamente, nós vamos ficar bem. Eu tive esse exemplo, por exemplo, com a minha mãe sofre de um problema de intestinos, disse-lhe ela para durante 15 dias deixar de comer glúten. Isso é diferente, obviamente, pronto. mas aí sim... O que é certo é que ela melhorou, não. Portanto, E sabe o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia detectam-se casos, por exemplo, de doentes celíacos ou de cólon irritável em fases adultas, coisa que não era expectável, ou seja, um doente celíaco que seria expectável, ou com muito glúten, ou com uma enteropatia, seria expectável detectar na infância. O que é que acontece? A pessoa muitas vezes conviveu e convive com diarreias frequentes,
com distensão abdominal frequente durante a vida toda, e depois só na idade adulta é que se faz o diagnóstico. Infelizmente, cada vez há mais casos assim. Porque o corpo ficou debilitado ao ponto que a pessoa realmente vai à procura da causa e descobre-se uma patologia desse... Onde eu queria chegar era só para dar também a hipótese aqui aos meus outros colegas também poderem falar, não é? Não acha que, por exemplo, podemos fazer aqui uma pequena alteração à nossa alimentação que era antiga e, por exemplo, poder aqui retirar algumas partes de glútenes que supostamente fazem ou fazem mal ou não são assim tão benéficos como, por exemplo, a gente antigamente, sim, a gente comíamos os chamados papos secos e comíamos essas coisas. Sim, que até eram mais refinados do que hoje em dia encontramos. Pronto, exatamente. Mas no entanto, obviamente a curto prazo não é detectável, mas a longo prazo tem vindo a ser diagnosticado pessoas com algumas patologias. Quando já tem essa patologia. Eu, como nutricionista, e com aquilo que eu sigo, com as recomendações das entidades de saúde que eu sigo, como a Organização Mundial de Saúde, como uma DGS, como a Associação Portuguesa de Nutrição, enquanto não estas entidades que eu reconheço conhecimento científico, porque estão sempre envoltas e estudam e analisam uma série de estudos, né? Eu passo aqui o pleonasmo, mas claro. Enquanto eles não vierem com uma mensagem a dizer é perigoso consumir glúten, é perigoso consumir lactose, não vou ser eu, e não vão ser os estudos que vão encontrando, porque há estudos com N coisas que vão aparecendo, que vou tomar uma decisão daquilo que existe, porque senão uma OMS já tinha vindo dizer que, atenção, vamos retirar o glúten, não é? E vamos consumir sem glúten, e vamos retirar a lactose, e vamos consumir leite sem lactose. Não é isso que é preconizado, e aliás, temos o Dr. Pedro Graça, que foi o diretor da Direção-Geral de Saúde, da parte da alimentação, temos a Associação Portuguesa de Nutrição também a referir exatamente o contrário, ou seja, estão-se a criar modas e passam-se aqui alguns estudos que depois são, muitas vezes, a comunicação social passa isto de uma forma que parece uma coisa que não é bem, que afinal lá está, foi feita em poucas pessoas, ou seja, porque depois não se vai a fundo nesses estudos. Criam-se modas, porque hoje em dia a comunicação social e as redes sociais têm um poder gigantesco. E criamos aqui algumas coisas que não há necessidade, e eles vêm exatamente a desmistificar isso. Portanto, enquanto para mim estas entidades não vierem exatamente dizer, olha, afinal descobrimos que vamos ter que mudar a roda dos alimentos porque vamos ter que tirar o glúten, não, vamos mudar porque vamos... Para mim, aquilo que tenho, é porque nós temos que nos guiar por alguma coisa, pronto, e lá está, o Luís pode guiar-se por aquilo em que segue, e acho que o importante é termos uma ideia. Mayumi, eu estou a falar, é assim, eu em casa obviamente evito, e tanto eu como a minha esposa não consumimos glúten, e muito pouca lactose, ou nenhuma, em termos de leite, de laticínios, leite. Comemos queijo, claro, mas pronto. Mas aí está, mas também não sou daquele extremista, portanto as minhas filhas vão para a escola e bebem o leitinho na escola como todos os amiguinhos delas e comem o pão com a marmelada ou que seja com o que for, perfeitamente normal. Eu acho que isso é um excelente, os extremismos eu só estou aqui a tentar perceber Obrigado. Só estou a tentar perceber a ideia, por isso é que eu estou a perguntar à Mayumi, claro. Porque quero perceber a ideia um bocadinho o peso, ou seja, a balança, percebe? Pronto, e aquilo que eu recomendo é que realmente não há necessidade, se a pessoa não tiver uma patologia, não é? Ou não descobrir um cólon irritável, uma doença celíaca, não há necessidade de retirar. E normalmente é preciso um diagnóstico médico para fazer, porque muitas vezes nós sentimos-nos inchados e até retiramos e até achamos que nos sentimos melhor, mas até pode não ser daquilo. Exato. Outra coisa que
também fermenta e que muitas vezes confundem com o glúten são os hidratos de carbono. E todas as massas, o pão e isso tudo, nós comemos e sentimos-nos inchados porque realmente é como as leguminosas, elas fermentam. E claro, é normal que isso aconteça. E o que é que acontece? Vou retirar o glúten. E então retiro os hidratos de carbono, grande parte dos hidratos de carbono. Obviamente que ter colocado dessa questão. Mas também havia outra coisa que Mayumi, no nosso tempo, o pão e todas essas partes do glúten, não é? Tinham muito mais tempo para fermentar cá fora, portanto, do que hoje em dia. Também, muito menos aditivos, ou seja, muitas vezes nós tiramos o glúten e não estamos. Aquilo que nos estava a fazer mal, se calhar não era o glúten, era um aditivo que o pão que eu costumo comprar tem. E se calhar, se eu mudar para outro pão caseiro ou feito em casa, não me vai acontecer isso. Exato, perfeito. Estou a consumir, não é? Estou a consumir o glúten, portanto, acho que às vezes culpabiliza-se aqui alguns nutrientes sem, neste caso o glúten, é um bocado generalizado, estas tais chavões que eu disse que é difícil na nutrição. Agora vou retirar o glúten. Porque essa do glúten, eu vou também explicar como é que isso surgiu. Nos nutricionistas é muito fácil, quando as dietas apareceram, quando os nutricionistas clínicos e contra a minha classe falo, que é assim, é muito... Porque o nutricionista quer passar da forma mais fácil, que é simplificar para o consumidor, obviamente, não é? Então, o que é que acontecia? Antigamente a indústria não tinha muita resposta para o sem glúten. E então, para o nutricionista era fácil, dizia assim, olha, retira o glúten da alimentação. E a pessoa dizia, vou deixar de comer bolos, vou deixar de comer pão, vou deixar de comer massa. Fácil, para perder peso é ótimo, porque tira aquilo tudo, bolachas, biscoitos, fico limitada. O que é que a indústria, entretanto, para oferecer uma melhor oferta aos doentes celíacos, que desgraçados têm mesmo que retirar o glúten da alimentação, o que é que começaram a dar? Pizzas sem glúten, bolos sem glúten, pão sem glúten, massa sem glúten. E, ou seja, os nutricionistas, entretanto, deixaram de poder dizer este chavão, porque as pessoas dizem, boa, vou comprar estes bolos sem glúten. E não me engordam, vão engordar, porque o bolo é feito com outra farinha, mas vai ter a gordura, vai ter tudo o resto, o açúcar. E às vezes é isto, porque antigamente não havia oferta no mercado sem glúten, não havia quase nada, havia uma bolacha, e era num supermercado grande no centro de Lisboa, não é? Hoje em dia, qualquer lado tem já produtos sem glúten, pão sem glúten, tudo é sem glúten. Temos o exemplo, por exemplo, da parte do que se refere aos laticínios, portanto, começaram a dizer que se tinha que beber leite de aveia, não é? Quando é transgénico, portanto, e toda a gente hoje em dia é muito fácil. E a indústria dá muita oferta e às vezes criam-se mitos com estas pequenas mensagens que se vão passando, e com as redes sociais hoje em dia é muito rápido, não é? Claro. É mais rápido do que antigamente. Mayumi, obrigado. Nada, pronto, espero ter esclarecido, pronto, e é a minha visão. Obviamente. Vou dar a oportunidade aos meus outros colegas para poderem tirar. Sim, se alguém tiver mais alguma questão, obrigado. É falar agora. Porque, minha gente, já é 11 da noite. Daqui a pouco tenho que ir fazer o lanche da... Exato, como é que se chama o lanche noturno? A ceia. A ceia noturna mesmo. Não, e eu a falar e tu a falar, gastamos energia. Vou ter que fazer ceia. Não, mas olha, não sei, podemos aproveitar para dar aqui esta... Eu ouvi, a última tendência que eu ouvi é que não se devia de comer 3 horas antes de... O último alimento devia de ser 3 horas antes de irmos dormir. E porquê? Só se a pessoa tiver algum problema. Pronto, lá está. Portanto, posso ir comer uma torradinha e beber um chá. Eu até posso comer uma feijoada, se a mim não me afeta para ir dormir, se eu não tenho problemas de obesidade, se eu não tenho... Posso comer o que eu quiser, não é? Se eu não tenho nenhum problema, vou comer. Agora, se calhar não me vou sentir tão bem comer uma coisa pesada, mas tenho que comer um iogurte, uma coisa qualquer, não é? Porque tem aqui muita energia. Eu estava a ver, se identificava, está aqui a Karina. Há aí uma pergunta qualquer a dizer que não foi respondida. Pois, mas eu não consegui identificar qual é a pergunta. Karina Dias, por favor. Qual era a pergunta? Eu vou abrir o microfone. Karina, onde é que está a Karina? Karina Dias, vou pedir para ativar o som e se a Karina quiser falar... Eu por acaso encontrei aqui, é uma população atípica. Como explicamos que o tipo de alimentação em Portugal é diferente. A verdade é que outros países a alimentação... pois é uma questão cultural. Mas, vamos lá ver, ainda outro dia falava disso da questão cultural e, por exemplo, no caso da diversificação alimentar, não é que nós
em Portugal fazemos uma determinada, os pediatras dizem, atenção aos morangos, atenção a não sei o que só se centra o kiwi não sei quando. Há países que não há maçã, nem a banana, nem a pera, e dão logo a fruta que houver, e portanto há questões muito culturais. No Brasil, eu falava com os meus pais, não é? Porque eu sou brasileira, e os meus pais diziam, as crianças começam a diversificação alimentar com as leguminosas. Eu comia leguminosas quando era bebê, tipo, é logo das primeiras. Aqui em Portugal, o feijão entra aos 8 ou 9 meses, muito, ou seja, é uma questão cultural, ou seja, nós oferecemos aquilo que há mais no nosso país. É mais fácil, se calhar, introduzir o arroz e a batata, mas depende que culturalmente nos outros países não é assim, não é? A água de coco dá-se aos bebés. E aqui o coco já só entra muito, muito à frente. Mas isto é uma questão cultural. Eu aqui, quando falo numa população atípica, pronto, há de ter os seus, aqui estas crianças vão ter a sua parte cultural, e é certo que em alguns países africanos, por exemplo, se estou aqui a lembrar-me destes, porque já estive a falar com uma mãe, já não sei muito bem de onde é que era, se era Guiné, se Cabo Verde, pronto, mas que, por exemplo, um dos problemas que ela também tinha com outras mães era que só davam aquela, tipo a farinha de pau, que não tem nutrientes. Agora, eu não sei que tipo, né, e explicar isto às mães, que têm que, neste caso era uma zona muito rural e muito pobre, então tinham que ensinar esta mãe, tinha um projeto que era exatamente ensinar a cultivar legumes, porque são também zonas muito pobres, porque não podiam só dar farinha de pau, porque os miúdos ficavam desnutridos. Mas lá está, nós também não damos a farinha de pau, que é a farinha de mandioca, né? Isso nem sequer entra na diversificação alimentar das nossas crianças, mas é a primeira farinha que dão aos bebés. Mas é difícil, e eu acho que estou aqui a tentar pensar alto para ter mesmo que ir chamando e tentando explicar o que é que tem que diversificar a alimentação, que é importante ir buscar mais vitaminas. Porque lá está, eu não consigo perceber aqui o que é isto do atípico. Mas eu diria que o trabalho que nós fazemos em casa, se trabalha com os nossos filhos, né? Se trabalha com outras mães, é a resistência, a resiliência, todos os dias falar no mesmo tema, porque a educação alimentar é algo que tem que ser mesmo por mensagens repetitivas e lá está, ir ganhando pequeninas coisas. Não podemos querer mudar o mundo, não é? De uma só vez. Mas acho que pode, e se calhar para ir terminando, e acho que deixava aqui, porque falávamos sobre isto, se todos nós detectarmos uma das coisas que nós gostássemos de mudar para estas mães desta população atípica, não é? Ou nós, na nossa casa, o que é que eu, quando sair daqui hoje, o que é que eu vou mudar, não é? Olha, eu se calhar, estou aqui, não é o meu caso, mas imaginem que alguns de vocês dizem, eu não como sopa e obrigo o meu filho a comer sopa todos os dias. Se calhar vou começar a comer sopa, nem que seja uma concha menor que a do meu filho, mas vou começar a comer sopa, não é? Eu obrigo a comer brócolos, mas realmente eu também não como, os meus brócolos são salteados, não é? E o deles eu ponho cozido, porque é salteado para os dois, ou seja, eu só lhe ponho uma rodela de tomate, se calhar vou-lhe tentar começar a dar mais, mas eu também vou comer mais, ou seja, vamos pensar naquilo que, ou não como fruta, só como uma peça de fruta por dia, e se calhar devia estar a comer 2. Vou pensar numa estratégia de que, vou começar a comer 2 peças de fruta. Também não como a sopa, mas para já vou só fazer a fruta. A da sopa fica para depois preparar. Estão a ver? Façam. Não se comprometam com tudo, porque se calhar não vai correr bem. Mas quando até podem fazer a lista daquilo tudo que fazem mal, e dizem, eu até gostava de fazer isto tudo. Mas agora só enquanto não comer 2 peças de fruta não descanso. E batalhem nisso. Depois a seguir passem para o próximo desafio. Agora é comer a sopa. E criem hábitos saudáveis, que eu acho que isto é que é importante. É ir criando hábitos e pequenas batalhas, né? Podemos vencer a guerra. Portanto, eu acho que aqui é pensarem no desafio que tem, ou no lanche, que eu até mandava os tais pães com chocolate, se calhar vou começar a congelar pão e vou mandar o pão com uma fatia de queijo, também não dá assim tanto trabalho. Pronto, pensem naquilo que estão a fazer de menos bom e implementem. Baby steps, né? Baby steps, eu acho que é o ideal.
Não vale a pena... Sim, estamos a falar de comportamentos, não é? Estamos a falar de comportamentos humanos e todo o comportamento para mudar leva muito tempo, não é? Ou das duas uma, ou é radical, samurai e entramos a matar... Que é preciso força de vontade, é como deixar de fumar, não é? Tipo, há quem tem, é agora. Se a pessoa não tem essa força de vontade, aqui na alimentação é um bocadinho, acho que é mais fácil dessa questão do fumar, dos vícios. Tá, baby steps. E eu acho que há uma coisa que nós não podemos, mais uma vez tentando olhar aqui para o copo meio cheio, que é, nós vivemos num país absolutamente extraordinário no que a alimentação diz respeito. Não tem só que ver com a tão afamada dieta mediterrânica, mas, por exemplo, só para dar aqui um lamiré para encerrarmos a conversa, e eu já estava desconfiado que isto ia se prolongar muito, mas já está mesmo prolongado demais. Mas eu tenho uma pessoa que tu conheces, uma prima que emigrou agora para o Reino Unido, e uma das coisas que ela me diz é o stress de a disponibilidade de alimento, de variedade de alimentos. E peixe fresco. Não há das peixe. duas uma, ou tu compras a preços exorbitantes coisas que vêm do outro lado do mundo, ou no Reino Unido o clima não permite que tenhas, por exemplo, fruta todo o ano, é impossível. E tu, também, aqui tipo fruta Portugal, e peixe. Olha, para mim, a minha irmã que está também imigrada, o problema é o peixe. Ela comprar peixe é um drama. E é uma ilha, nós vivemos num país que tem uma cultura agrícola diversa em proteína animal, em proteínas vegetais, tudo. Em hortícolas e frutícolas, de tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, de todas as cores, feitios, mais doces, mais salgados. Temos essa facilidade imensa sem gastarmos exorbitâncias, não é? Eu não preciso estar a comprar a manga que custa 5 euros o quilo. Posso comprar clementinas, tangerinas, laranjas, não é? Portanto, eu se calhar, pegando também no desafio que estavas a dizer, acho que parte do que estamos aqui a falar é nós fazermos também um exercício de descoberta, não é? Um exercício de descoberta da diversidade fantástica que a natureza nos dá neste país onde nós vivemos. À beira-mar plantado, que é o que dizem, não é? À beira-mar plantado. É verdade. Eu acho que se nós fizermos esse exercício e o transmitirmos também aos nossos filhos, todos estes problemas que estamos aqui a falar são muito mais facilmente sanáveis, não é? É muito mais fácil criar esses bons hábitos a partir do momento em que tu abres os horizontes e descobres que isto faz-me bem, eu sinto-me bem, mas sobretudo eu gosto disto acho que é praticamente impossível. É óbvio que se eu em casa só tiver maçã e pera o ano inteiro, se calhar é mais difícil de gostar de fruta, mas se eu tiver... Claro. For comprando conforme a época, então, e na altura dos frutos da terra, da melancia, da meloa, do melão, não é? É maravilhoso. Até aproveitar o que a terra nos dá, exatamente. Bom, Mayumi, mais uma vez, agradecer-te, já estou com água na boca, agradecer-te o teu tempo e a tua disponibilidade. Acho que vamos ter que voltar a este tema para aí outro dia. Já sabes que eu de vez em quando vou continuar a chatear. Olha, é sempre um prazer. E aqui foi uma conversa, eu gosto imenso. Ou seja, sim, é um tema que me é muito querido. Obrigado. Só dizer aos resistentes que ainda não conheciam o programa que vão visitar, www.brincaderrua.pt, estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos montes de conteúdos de brincar e tudo o que tem a ver com desenvolvimento infantil. Lançámos esta semana, ou melhor, na semana passada, com os probleminhas no nosso sistema informático, mas lançámos o primeiro e-book do Brincar de Rua que fala justamente sobre sedentarismo infantil e obesidade infantil. Portanto, é gratuito, podem ir descarregar e tem lá mais dicas para nos mantermos ativos. E relembrar só, basicamente, esse é o nosso foco. O Brincar de Rua está focado em promover saúde e bem-estar das nossas crianças e acreditamos que esse é também um ponto de partida importante para nós todos termos uma vida melhor enquanto seres viventes neste mundo. Portanto, a todos, obrigado por nos terem acompanhado nesta jornada, em especial a Mayumi. Para o mês que vem há mais Play Talk e todos os dias há conteúdos novos adicionados nas nossas redes sociais e no nosso blog. Ok? Obrigado a todos. Obrigada. Até breve. Mantenham-se seguros. Até uma próxima. Vamos dar uns passeizinhos higiênicos todos os dias para manter o intelecto e o corpo fortalecidos, ok? E são, exatamente. Não vá. Fiquem bem. Obrigada. Adeus. Obrigada.
Luís? Não. Querias falar, Luís? Não? Estás sem som.